Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Bom, eu começo esse pós-jogo perguntando por que o Flamengo não trocou de técnico antes? Por que o Flamengo não trocou de técnico antes? Gente, assim, em alguns dias de treinamento com o Dorival, eu já consegui ver o dedo do Dorival ali no time, sabe? O Dorival já conseguiu fazer uma coisa extraordinária, coisa que o Barbieri, com meses de Flamengo, não conseguiu fazer. Né, o Flamengo teve jogada ensaiada contra o Corinthians, né, no Campeonato Brasileiro, coisa que o Flamengo não tinha. Todos os times do Campeonato Brasileiro tinham jogadas ensaiadas, a gente tomava gol, às vezes, de jogada ensaiada dos adversários, só o Flamengo que não tinha. E o Dorival colocou uma jogada ensaiada que estava faltando. O time todo jogou bem, eu gostei muito da atuação do time, sabe? Aquele jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, gente, é um jogo para ser esquecido, sabe? Porque aquilo ali não era Flamengo, era um time sem vontade, um time apático, um time desorganizado, parecia que não tinha treinamento, sabe? Então é um jogo para ser esquecido, sim, porque aquilo não era Flamengo. Agora esse jogo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, que a gente venceu por 3-0, isso é Flamengo. A gente mostrou pro Corinthians que a gente não tem só a maior torcida, a gente não tem só mais torcida que ele, a gente tem muito mais time, muito mais elenco que eles. E esse jogo foi para não deixar nenhuma dúvida disso, porque a gente venceu e venceu muito bem. Às vezes eu falava que, tinha jogo do Flamengo que eu falava que, o Flamengo venceu e não convenceu, não jogou bem, não sei o que, não sei o que. Mas esse jogo contra o Corinthians, o Flamengo venceu e convenceu. O time jogou muito bem, o time foi um time frio, um time que sabia o que estava fazendo, um time organizado, um time com jogada ensaiada, sabe? Jogadores que não vinham jogando bem, você já viu uma melhora, como o Vitinho, por exemplo. Né? A gente tem que ter uma paciência com o Vitinho, porque o Everton Ribeiro demorou praticamente um ano para se adaptar e hoje está monstro. Né? O Vitinho, acredito no potencial dele, ele vai nos ajudar muito, vai nos dar muita alegria, a gente só tem que ter paciência, coisa que a gente não tem, né? Paquetazinho, gente, Paquetazinho da sorte, nossa, é o nosso craque, não adianta. Tava vindo numa fase ruim, não tendo bons jogos, mas mostrou que ele é o nosso Paquetá. 2 gols em cima do Corinthians, jogando bem, sabe? No início do jogo eu achei ele meio apagado, depois ele foi aparecendo. Enfim, Everton Ribeiro jogando muito bem, nosso meio campo jogou muito bem, nossa zaga jogou muito bem, os laterais jogaram bem, né? Tanto que o René fez um gol com assistência do Rodinei. Teve assistência do Rodinei. Gente, vocês têm noção do que é isso? Sabe, eu vivi pra ver o Rodinei dando uma assistência. Sabe, o Dorival já chegou fazendo milagres nesse time. Né? E assim, por exemplo, César, a gente representou muito bem o Diego Alves, fez pelo menos umas 3 defesas difíceis, sabe? Ele fez 2 defesas seguidas, assim, difíceis, que monstro no gol. Os atacantes, assim, o Uribe, eu acho que o Uribe tem potencial, ele é muito melhor que o Dourado, né? O Dourado ele é muito ruim, coitado. Assim, eu tento gostar do Dourado porque eu vejo que o Dourado é um cara humilde, um cara trabalhador, sabe? Que ele busca, ele é dedicado. Só que ele é ruim, né? Ele não consegue fazer muita coisa. O Uribe, eu vejo que o Uribe é bom, sabe? O Uribe, ele é muito bom. Ele só falta se entrosar com o time, acho que ele tá meio perdido ainda, mas eu acredito no potencial do Uribe. E assim, o time do Flamengo foi um time frio, um time que sabia o que estava fazendo, um time que jogou bem, sabe? Dominou o Corinthians, sabe? E mostrou que o Corinthians, tipo assim, não é nada demais que mostrou na Copa do Brasil. Não foi o Corinthians que jogou bem na Copa do Brasil, foi o Flamengo que jogou mal, foi diferente, sabe? O Flamengo não foi Flamengo. Por isso que o Corinthians eliminou a gente, infelizmente. Só que no Brasileiro o Flamengo foi Flamengo e mostrou que é superior. Gente, eu acredito muito no título brasileiro, sabe? A gente tá muito perto, sabe? Dar uma secada no Palmeiras, que o Palmeiras vai tropeçar, não é possível. O Palmeiras tá vindo numa sequência muito boa, mas vai tropeçar também. E a gente vai passar, vai ficar em primeiro lugar e vai ser hepta. Eu acredito, gente. Saudações rubro-negras.